E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui uma videoaula, como foi dito no vídeo anterior. Hoje, como é a primeira videoaula aqui do canal, a disciplina vai ser de matemática, com o tema Números Racionais, que é o conteúdo do oitavo ano na primeira unidade. Então vamos lá começar a videoaula. Números racionais. Conceito: o conjunto dos números racionais é constituído por números inteiro, positivo e negativo, decimais, dízima periódica composta e simples, e frações. Utilizamos esses números para representar quantidades e medidas. Então, aqui diz que os números racionais são constituídos por números inteiro, positivo e negativo. Os números naturais são constituídos apenas por números inteiros, positivo. Já os números racionais constituídos por números inteiros, positivo e negativo. Além disso, os números naturais também são representados por números positivos 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Bom, números racionais também tem números decimais, dízima periódica composta e simples, e frações. Utilizamos esses números para representar quantidades e medidas. Podemos representar essas quantidades e medidas por meio de frações e decimais. Então vamos lá, continuar. Bom, está aqui a representação dos conjuntos numéricos. Os números racionais são representados pela letra Q no alfabeto. Os números inteiros são representados pela letra Z. E os números naturais representados pela letra N. Então vamos lá. Números racionais, características. Os números racionais podem ser representados por diferentes modos, como já foi dito. Os racionais são representados por frações, tanto positivas como negativas. Números decimais também são números racionais, porque podem se converter em fração. Outros exemplos são dízima periódica e porcentagem. Lembrando que a porcentagem pode ser convertida em números fracionários e números decimais. Mas isso aí já é assunto para outro vídeo. Então, como eu já tinha dito, que os números racionais podem ser representados por diferentes modos, quantidades e medidas. Pode ser representado por frações, tanto positivas quanto negativas. E essas frações dos números racionais são incluídos principalmente em equações de primeiro grau e expressões numéricas, que é utilizado muito as frações. Bom, números decimais também são números racionais porque pode se converter em fração. Assim como o número decimal pode se converter em fração, um número fracionário pode se converter em decimal, que eu vou explicar daqui a pouco. Outros exemplos são dízima periódica, que é um número decimal, uma divisão que foi feita com resultado infinito, que outra videoaula eu vou estar explicando mais detalhadamente sobre dízima periódica. E porcentagem. Lembrando que a porcentagem pode ser convertida em números fracionários e números decimais. Então vamos lá. Números racionais. Exemplos. Decimais. Então vou trazer aqui alguns exemplos de números decimais e vou resolver aqui. O decimal 0,2, ele convertido em fração fica 2 sobre 10. Podemos converter para porcentagem ou fração. Já o decimal 0,06 fica em fração 6 sobre 100. Podemos converter para porcentagem ou fração. Então eu vou estar aqui ensinando para vocês a como converter esse decimal para essa fração. Como transformar decimal em fração? Para transformar um decimal em fração, basta contar quantos números há depois da vírgula. O denominador da fração será uma potência de 10, ou seja, 10, 100, 1000, etc. O número de casas que contamos no primeiro passo será o número de zeros que acompanhará o 1 no denominador que colocaremos.
a quantidade de números depois da vírgula será o número de zeros que você irá colocar para acompanhar o 1. Aí eu coloquei aqui uma observação. Você poderá simplificar a fração até torná-la irredutível. Então, como é que a gente faz para resolver esse decimal agora na prática? Transformar em fração. Bom, 0,2 é igual a... Fica depois da vírgula a um número, que no caso é o 2. Então, 0 acompanhará o 1 no denominador, ficando 10, porque há um número aqui depois da vírgula. Acrescentando o 2 no numerador, a fração fica... Então, a fração vai ficar aqui do seguinte modo: 2 sobre 10. Você acrescentou o 2 no numerador e o 1, que é um inteiro que já ficava aqui no denominador, acrescentou um 0, porque depois da vírgula há um número. Aí acrescentou o 0. Então, fica esse decimal 0,2 e na forma fracionária fica 2 sobre 10. Então, ó, segundo exemplo. Esse segundo exemplo, que é esse 0,06. Bom, vamos aqui converter ele na forma fracionária. Então, nesse exemplo, há quantos números depois da vírgula? 2 números, que no caso é o 0,6. Então, o denominador fica 100, pois há 2 números depois da vírgula. Então, o numerador fica 6 e o denominador 100, ficando 6 centésimos. Bem fácil, assim como no exemplo anterior. Agora vamos transformar números fracionários em decimal. Vamos lá. Números racionais. Exemplos. Fracionário. Vamos agora fazer o contrário. Transformar números fracionários em decimal. É bem simples. Temos aqui 1/4, que é um número fracionário, e vamos transformar ele na forma decimal. Basta você pegar o numerador e dividir pelo denominador, ficando 0,25 na forma decimal. Para transformar esse número 1/4 na porcentagem, basta você também dividir o numerador pelo denominador e multiplicar por 100, que ficaria 25% na porcentagem. 2/5. Da mesma forma, divide o numerador pelo denominador e fica 0,4 na forma decimal. Novamente, na porcentagem, multiplica por 100, que fica 40%. Agora, 8/6. Você divide o numerador pelo denominador, 8 dividido por 6. Só que o resultado dá uma dízima periódica, ou seja, uma dízima periódica simples. Eu vou estar ensinando mais à frente aqui no canal como uma dízima periódica na forma fracionária e na forma decimal. Então o resultado vai ser uma dízima periódica, 1,3. Então, pessoal, esse foi o vídeo de números racionais. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo eu vou trazer português, a disciplina de português com gêneros textuais. Vai ser o tema do próximo vídeo. Então, pessoal, até o próximo vídeo.